Vamos conversar com o Cláudio Dantas também sobre esse tema. O Dantas, seja bem-vindo, boa tarde a você. Qual é exatamente a perspectiva? É essa que o Tribunal Superior Eleitoral possa dar um entendimento inovador, indo contra ele próprio, neste caso de Bolsonaro, porque este processo tem uma capa e na capa está o nome e a foto do ex-presidente Jair Bolsonaro? Boa tarde, Piotr. Boa tarde a toda a nossa audiência. Pelo visto, sim, Piotr. Inclusive, a cassação ela é já tida como certa aqui em Brasília e não se espera algo diferente, não se espera um resultado diferente. Inclusive, esse é um TSE que sofreu mudanças recentes na sua composição com a indicação de ministros que foram ali muito bem, vamos dizer assim, escolhidos, né? Escolhidos dentro de um grupo bastante específico. Um desses ministros, inclusive, é amigo pessoal do ministro Alexandre de Moraes, ainda presidente do TSE. Então, se nós vimos aí uma unanimidade na cassação do Deltan, não se espera nada diferente nesta votação aí desta quinta-feira, né? Aliás, o julgamento começa na quinta, mas pode se estender para a semana que vem, segundo informou o próprio TSE. São previstas mais 2 sessões para tratar desse julgamento. Claro, tem o voto, tem a leitura do voto, tem a leitura da manifestação do Ministério Público e depois de cada um dos votos de cada ministro. Então, diferente, aí sim, diferentemente do que aconteceu com o Deltan, não será um julgamento de alguns segundos, mas um julgamento bastante extenso, como o próprio TSE já informou. Agora, o Dantas, o presidente, então na época o ex-presidente Bolsonaro se reuniu com embaixadores. Que política externa é uma coisa privativa da presidência da República, é prerrogativa do presidente. Antes o ministro o ministro Edson Fachin, que presidia o TSE, também fez uma reunião com embaixadores. Uma coisa não tem exatamente semelhança com a outra, por que esse tratamento em relação a Bolsonaro? Olha, Piotr, o que a gente escuta aqui em Brasília é o contexto em que esta reunião com os embaixadores aconteceu. O Bolsonaro vinha por vários meses, aliás, desde um ano antes, ele já vinha atacando as urnas, atacando o sistema eleitoral, e isso foi criando esse contexto ao qual se somaram também os ataques de Bolsonaro, ataques pessoais de Bolsonaro aos ministros da Corte Eleitoral. Então, no fim das contas, você tem aí um contexto que é bastante difícil, duro, né, que não se trata apenas aí da reunião em si, mas quando o Bolsonaro faz a reunião e dentro desse contexto, um histórico que já tinha e ainda faz essas críticas a representantes de outros países, então aí eu acho que vira essa cereja, vira a cereja desse bolo, né? Então, a gente pode aqui discutir as questões técnicas, jurídicas, mas a gente já viu que os julgamentos têm tido uma conotação política bastante forte. Então, essas inovações, elas não são novas. Nós, quando acompanhamos o processo em relação à chapa de Dilma e Temer, processo que não resultou em cassação, apesar das provas existentes, nós também vimos um julgamento político. Então, é o que tem acontecido, é a prática. Claro que isso traz insegurança jurídica, isso acaba prejudicando, a meu ver, acaba danificando, a meu ver, a própria imagem do judiciário perante o eleitor, perante o cidadão. O cidadão vai ficando cada vez mais descrente, porque quando ele vê a justiça sendo aplicada de formas diferentes, caso a caso, como você mesmo citou, de acordo com a capa do processo, isso vai prejudicando a própria confiança da população e da sociedade nesta justiça. Dantas, obrigado, viu? Cláudio Dantas conversou conosco.